E se eu lhe dissesse que uma ignorância fundamental pode estar sabotando silenciosamente toda sua vida cristã, e se a chave para entender a Bíblia, para viver uma fé vitoriosa e para compreender seu propósito na igreja, estivesse oculta por trás de um véu que muitos hoje se recusam a levantar. Esta não é uma mera provocação, mas um alerta urgente que ecoa há 2000 anos diretamente das palavras do apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, ele faz uma declaração que deveria nos fazer parar e refletir profundamente acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A partir desta afirmação poderosa, compreendemos que é simplesmente impossível decifrar as Escrituras, navegar pela complexidade da vida cristã, entender a estrutura da igreja ou até mesmo a profundidade do nosso próprio relacionamento com Deus, sem antes conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ele não é um apêndice da nossa fé, uma doutrina secundária ou uma força mística. Ele é o próprio Deus habitando em nós. É por isso que ouso afirmar algo que pode chocar alguns: todo verdadeiro cristão é, por definição, um carismático. Sim, você ouviu bem. Não estou falando de um movimento ou de uma denominação, mas da essência da nossa identidade em Cristo. A palavra carismático vem do grego charisma, que significa dom da graça. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que foi salvo por Cristo recebeu um dom, uma capacitação divina para edificar o corpo de Cristo e testemunhar ao mundo. Seja o dom de administração, de ajuda, de sabedoria, de ensino ou de evangelismo, você não foi deixado de mãos vazias. Você foi equipado pelo Espírito Santo para uma missão. Portanto, ignorá-lo não é apenas um erro teológico, é abrir mão do poder que Deus nos deu para viver a vida que Ele planejou para nós. Mas antes de mergulharmos fundo nesta verdade transformadora, quero fazer um convite rápido para você que está me assistindo. Se você sente no seu coração que precisa desesperadamente de mais do Espírito Santo em sua vida, comente Espírito Santo aqui embaixo para eu saber que estamos juntos nesta jornada. Aproveite também para se inscrever no canal, porque o que vou revelar no final desta mensagem sobre a condição de muitas igrejas hoje pode mudar completamente a sua perspectiva. Garanto a você, você vai querer ficar até o fim. Hoje temos o que é chamado de movimento carismático. Eu vejo isso em todo o mundo. Vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana. E percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora, existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se conta. No meu livro, eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista
o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora, vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. Ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso, nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé, que há um só Deus, expresso em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias, capítulo 3, versículo 8 diz, mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmos, capítulo 139, versículos 7 e 8. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Antes de começarmos, deixe um comentário com se você está pronto para mergulhar neste conteúdo, e inscreva-se no canal para não perder nada. O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu mesmo, que vivamos a 1000 milhas de distância. Ele disse em João, capítulo 16, versículo 7, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da Igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 está escrito: mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
No livro de Apocalipse, é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã. Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Holy Ghost. E a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais à imagem e à conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque veja mesmo que você seja escravo do pecado das drogas, do álcool ou do que quer que seja. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu consigo entrar em um culto e em 5 minutos dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. Em João, capítulo 16, versículos 8 e 9, está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em mim. Ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez esta transmissão, ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo e muitas vezes ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até a frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltam. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou Cristo. Outro veio às 5 da manhã até nosso hotel para receber Cristo. Se este vídeo te inspirar, clique no like, compartilhe com um amigo e assista até o final para uma surpresa especial. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva. Ele o incomoda. Você não gosta que alguém aponte diretamente para você
e diga: você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz: você é um pecador. Você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. E sem o trabalho do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Você nunca poderia ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado com alguns de vocês durante toda a semana, quer você tenha estado aqui ou não. Em segundo lugar, ele dá nova vida. Veja, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Nosso espírito interior, feito à imagem de Deus, está morto para Deus. E o que a humanidade precisa hoje à noite, a humanidade precisa de vida. Todos pecaram. Portanto, todos estão mortos para Deus. E um homem morto precisa de vida. O Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu uma vez a um amigo: eu só conseguia pensar em suicídio por causa do homem e de suas obras. A noite cai impiedosa e sombria. É assim que você se sente. A noite está caindo impiedosa e sombria para você. Veja, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E é o Espírito Santo quem realiza o trabalho de fazer de você uma pessoa nascida de novo. É um ato sobrenatural, não por obras de justiça que nós tenhamos feito. Nenhuma das suas boas obras ou coisas boas que você fez irão salvá-lo. Paulo disse a Tito em Tito, capítulo 3, versículo 5: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter esta paz no meu coração. Eu não mereço esta alegria profunda e constante que tenho. É pela graça, pela misericórdia, algo que eu não mereci, algo pelo qual não trabalhei. Eu simplesmente recebi um presente, o presente de Deus, o presente da salvação. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E então, em terceiro lugar, como Sudeni mencionei, ele habita em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos e sobrecarregados com os problemas ou com a vida na qual vivemos hoje nesta cultura hedonista. O Espírito Santo pode vir até você e habitar em você neste exato momento. Você pode recomeçar uma vida totalmente nova, a vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo pulsando vida espiritual através de você e em você. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, está escrito: porei o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Pense nisso. Deus disse: eu porei o meu espírito dentro de vós. Eu virei para habitar em vós. Pense no seu corpo como a morada de Deus. E é isso que acontece. Seu corpo se torna o templo onde Deus habita pelo seu Espírito Santo. É por isso que nunca devemos levar nada impuro
para dentro de nossos corpos. É por isso que devemos disciplinar nossos corpos. É por isso que devemos cuidar de nossos corpos, porque são o templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que ele seja poluído e contaminado por desejos carnais e coisas às quais você se entrega. Ele habita convosco e estará em vós, disse Jesus em João capítulo 14, versículo 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, disse 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhe dá poder para servir a Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu não posso fazer o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo. As pessoas sempre sabem, coitadas delas. Eu amo os repórteres de jornal. Alguns deles são meus melhores amigos, mas muitos que não conhecem a Cristo não conseguem compreender o que está acontecendo. Eles estudam, tentam penetrar o assunto e tentam descobrir. Acham que é propaganda, acham que é promoção, pensam que é outra coisa. Um sujeito disse que sabia o segredo de por que as multidões vinham para essas reuniões. Ele disse que era por causa dos meus olhos. Bem, você não consegue ver meus olhos da quarta fileira para trás, não. Eu vou lhe dizer o segredo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, onde Cristo é exaltado. Eu não afirmo ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom. Ele deu a Cliff o dom dele. Ele deu a Ted o dom dele. Ele deu a Bev Shea o dela, a John o dele e a todos esses membros da equipe. Ele deu a eles dons diferentes. Ele dá, conforme sua vontade, a alguns membros da equipe que temos conosco aqui e algumas pessoas que conseguem fazer coisas que eu daria qualquer coisa em minha posse para ser capaz de fazer, seja em termos de organização, seja em termos de música. Quer mais conteúdos assim? Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Eu gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Eu não consigo cantar uma nota. Na verdade, eu nem canto quando estou ao lado de alguém, porque atrapalho a pessoa. E eu não sou o melhor organizador do mundo, mas Deus me deu meu pequeno dom, o dom de comunicar o Evangelho. E o que realmente importa é a mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele ressuscitou. Segundo as Escrituras, que Ele voltará novamente e que Ele está pronto para entrar em seu coração, agora mesmo, pelo Espírito Santo, e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus me deu. Estava lendo sobre algo em Wakefield, Inglaterra, outro dia. Uma mulher tentou passar no teste de direção 38 vezes e falhou 38 vezes. Talvez você tenha tentado tantas vezes assim para obter uma licença espiritual, para sentar no banco do motorista da sua vida, mas isso não deu certo. Quantas pessoas foram a reuniões, rededicaram suas vidas, vieram à frente ou saíram de lá dizendo: vou viver de maneira diferente ou vou fazer melhor. Mas isso simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 300ª vez e hoje à noite pode funcionar porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Cristo.
e o Espírito Santo virá de forma sobrenatural, renovará você e lhe dará uma nova natureza. E então, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos 9 deles? Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo. Há pessoas que você pode não conseguir amar naturalmente. Elas simplesmente não são do seu tipo, mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-las. E a maior coisa do mundo, o que é o amor? A maior evidência de que você conhece a Cristo é o amor. E você não consegue amar essa pessoa. Bem, eu sei que há algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. E então, você não sente alegria. Há muitas vezes que sinto que não tenho alegria e me ajoelho e digo: Senhor, onde está o fruto do Espírito da alegria em minha vida? E a alegria está lá. Lá no fundo, é um rio profundo. Independentemente das circunstâncias, há um rio de alegria. E então, a paz que excede todo o entendimento vem do Espírito Santo. Seja qual for a situação, deixe o mundo desmoronar. Eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde estou indo, sei de onde vim e sei por que estou aqui pelo Espírito Santo. Você conhece a Cristo. Veja, o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para magnificar, glorificar e exaltar o Filho. Em João, capítulo 16, versículo 13 está escrito: ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo: o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo, e ignorar Cristo. Ele veio para magnificar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar Cristo. E o Espírito Santo se alegra quando você glorifica Cristo em sua vida. Agora, a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque, veja bem, é o Espírito Santo que o atrai a Cristo. É o Espírito Santo que o convence de sua necessidade de Cristo. E se você resistir a ele e continuar resistindo seu coração, ficará cada vez mais endurecido. Então, não há mais arrependimento, não há mais salvação. Há apenas um caminho de salvação, e esse caminho é Cristo. É uma coisa solene resistir ao Espírito Santo. Você percebe a voz dele e ainda assim recusa deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito. Em Hebreus capítulo 10, versículos 28 e 29, está escrito: aquele que rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça. Estou pedindo a você hoje à noite para se render ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que venha aos montes e diga: eu quero Cristo na minha vida para ser meu Senhor e meu Salvador. E quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente
não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico, protestante, judeu, ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é ou o que você é, mas eu presumiria que a maioria das pessoas aqui hoje à noite frequentam igrejas. E eu conheço milhares de frequentadores de igrejas que precisam vir a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Porque veja, há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Vamos interagir. Comente. Eu quero mais e assista até o fim para algo que vai te surpreender. Eu não tenho tempo para me aprofundar no que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro, porque estou aqui esta noite para falar sobre o que o Espírito Santo pode fazer por você, bem agora, aqui e agora. E eu vou pedir que você se levante de onde está sentado. Centenas de vocês, como temos visto noite após noite. E quero que venham e fiquem aqui, na frente da plataforma, e digam ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero saber que estou indo para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero começar uma nova vida. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está lá em cima, na galeria superior, levará cerca de 2 minutos. Então comece agora. Pode trazer seu amigo com você. Há milhares de vocês aqui, esta noite, que Deus tem falado ao coração. Levante-se e venha agora mesmo rapidamente e diga, ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero que o Espírito Santo entre na minha vida hoje à noite. Quero que Cristo perdoe meus pecados. Levante-se e venha rápido. Vamos esperar por você. Homens, mulheres jovens, venham agora. Você que tem assistido pela televisão, pode ver que há dezenas e dezenas de pessoas vindo aqui para fazer seu compromisso com Cristo esta noite. Eles querem que seus pecados sejam perdoados. Eles querem uma nova vida em Cristo. E o Espírito Santo é aquele que pode realizar esse ato sobrenatural em seus corações ou no seu. Isso pode acontecer agora mesmo, onde quer que você esteja. Eu vou pedir que você diga sim a Cristo. Receba-o no seu coração. Deixe que o Espírito Santo entre para habitar, para lhe dar poder sobrenatural, para produzir o fruto do Espírito que é tão desesperadamente necessário na sua comunidade, na sua família e na sua própria vida. Venha e faça esse compromisso no seu coração. Que Deus te ajude a fazer esse compromisso, que o tempo é curto e a eternidade está diante de nós. E o que vemos é um povo que aprendeu a frequentar templos, mas desaprendeu a temer a Deus. As igrejas mencionadas nas cartas do Apocalipse não são metáforas vazias. Elas representam realidades que continuam existindo hoje. É possível ser como Éfeso, cheio de boas obras, mas ter perdido o primeiro amor. É possível ser como Sardes, ter nome de que vive, mas estar morto. E é possível ser como Laodiceia, confortável abastada, convencida de que está tudo bem, mas prestes a ser vomitada da boca do próprio Cristo. E essa imagem não é simbólica, é real. É julgamento. Nem toda inteira igreja que carrega uma cruz na fachada tem a cruz de Cristo no centro do altar. Nem todo púlpito que cita versículos está cheio do Espírito. Nem toda comunidade que canta Aleluia tem um coração rendido ao Senhor. Há muitas igrejas cheias de barulho e vazias de glória, cheias de aplausos, e vazias de arrependimento, cheias de estrutura,
mas sem presença. O que Deus procura não é um templo bonito, mas um povo quebrantado. A visão de João, na ilha de Pátimos, nos lembra que Jesus conhece cada igreja. Ele sabe quem são os fiéis. Ele sabe onde estão os que ainda não se dobraram a Baal. Ele sabe onde está o joio, onde está o trigo, onde estão os lobos, onde estão as ovelhas. Nada está escondido dos seus olhos, nem a motivação do pregador, nem o espírito que move a adoração, nem os acordos ocultos feitos atrás das cortinas eclesiásticas. Ele sabe, ele vê, ele julga. Se Jesus entrasse hoje na sua igreja, ele sorriria ou choraria. Ele se assentaria à mesa ou sairia batendo a porta, como em Laodiceia. Ele encontraria um altar santo ou um palco contaminado. Encontraria humildade ou soberba. Encontraria um povo faminto por justiça ou consumidores religiosos famintos por bênçãos. A pergunta não é se há pessoas, mas se há presença, porque há igrejas lotadas de pessoas e abandonadas por Deus. Igrejas que seguem funcionando, mas Deus já se retirou. Quando lemos Apocalipse, capítulos 2 e 3, vemos 7 cartas que revelam 7 diagnósticos espirituais distintos. E o mais impressionante é perceber que o próprio Jesus dá a cada uma a sentença. Conheço as tuas obras. Ele não é um espectador, ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça. Ele tem autoridade para aprovar ou rejeitar. E ele não se impressiona com números, com construções, com visibilidade. O que ele procura é fidelidade, pureza, obediência. A igreja de Éfeso fazia tudo certo, trabalhava, discernia. Os falsos mestres, era zelosa, mas perdeu o essencial, o amor. E Jesus disse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. Quando não virei a ti, e tirarei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Isso significa que é possível continuar funcionando como igreja, mesmo quando o candeeiro, a presença e a luz de Deus já foi retirado. Que tragédia é continuar cantando e pregando enquanto o céu permanece em silêncio. Sardes tinha nome de que estava viva. Talvez tivesse uma boa reputação entre os homens, um ministério admirado, um calendário cheio de atividades. Mas Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso nos mostra que há uma diferença entre imagem e essência. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior. Deus para o coração. A pergunta que surge é o que a minha igreja aparenta ser e o que ela é diante do trono. E então, chegamos a Laodiceia, a igreja morna. Ela dizia, sou rica, estou abastada, de nada tenho falta. Mas Jesus responde em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. A pior cegueira é pensar que está tudo bem, quando, na verdade, a alma está em ruína. Não há nada mais perigoso do que uma igreja que se conformou com o conforto e rejeitou a correção. O pior não é ser fraco, é ser indiferente. É ser morno, é ter perdido
a sensibilidade espiritual. Jesus não mede as igrejas pelo tamanho de seus templos, mas pela profundidade de sua rendição. Não pela excelência musical, mas pelo quebrantamento dos corações. Não pelo número de seguidores, mas pelo número de joelhos dobrados. Onde há adoração sem verdade, onde há fé sem obediência, onde há louvor sem santidade. Ali, ele não se agrada. Ali, ele não habita. A verdade precisa ser dita com amor, mas sem suavizar seu peso. A Bíblia não nos chama a sermos religiosos, ela nos chama a sermos santos. Não fomos chamados para construirmos impérios, mas para edificarmos altares. Não fomos salvos para vivermos no espetáculo, mas para morrermos no secreto. Não fomos comissionados para entreter o mundo, mas para confrontá-lo com a cruz. Não pule este vídeo. Curta, comente sua opinião e fique até o final para um momento inesquecível. Se hoje Jesus avaliasse sua comunidade, sua liderança, suas reuniões, seus sermões, qual nota ele daria? Ele ainda diria: tenho contra ti, ou ele diria: conheço a tua perseverança e tua fidelidade. A voz de Cristo ecoa ainda hoje, como nos dias de João. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado urgente, é um convite ao arrependimento, é um alerta de vida ou morte, porque o tempo está se esgotando e o julgamento começa pela casa de Deus. Não haverá desculpas para aqueles que tiveram a palavra, o Espírito, os dons, os louvores e ainda assim rejeitaram a presença. A maior tragédia não será ter sido perseguido, será ter sido indiferente. Não será ter sido pequeno, será ter sido orgulhoso. Não será ter sido pecador, será ter amado mais a aparência do que a verdade. A igreja que Deus reconhece é aquela que se submete a Ele, que teme sua palavra, que não busca a glória própria, que chora pelo pecado, que anseia pela presença. Tudo o que é diferente disso está em perigo, porque o Deus que caminha entre os candeeiros também remove os que se recusam a se curvar. E ele ainda está falando, ainda está batendo, ainda está dando tempo. Mas por quanto tempo mais? Quando a igreja troca a cruz pela cultura, o sutil caminho da condenação, há um silêncio profundo. Quando a cruz é retirada do centro e substituída por palcos, holofotes e estratégias de marketing. A substituição é sutil. Não acontece da noite para o dia. A igreja começa apenas ajustando uma palavra aqui, suavizando uma verdade ali, buscando ser mais aceitável, mais moderna, mais agradável aos ouvidos. E sem perceber, já não está mais pregando o Cristo crucificado, mas um evangelho moldado à imagem do mundo. O nome continua sendo o mesmo, mas o conteúdo já não tem vida. A aparência ainda é piedosa, mas o espírito já se tornou mundano. A essência foi trocada. É sobre isso que a carta à igreja de Pérgamo nos alerta. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, Jesus declara: conheço as tuas obras e o lugar onde habitas, que é o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Isso não é uma figura de linguagem qualquer. É o próprio Cristo afirmando que há locais onde a influência maligna foi tolerada ao ponto de se tornar dominante. Pérgamo, embora mantivesse o nome de cristã, já estava cedendo espaço à idolatria,
à imoralidade, às doutrinas que distorciam a santidade de Deus. E ainda assim, funcionava como igreja. Fazia reuniões, talvez até houvesse milagres, mas o trono já era outro. É exatamente assim que muitas igrejas têm operado hoje. Elas continuam existindo, mas deixaram de pertencer a Deus. Porque a cruz não pode coexistir com o ego, com a vaidade e com a sedução da cultura secular. Quando o evangelho é adaptado para não ferir ele, também perde o poder de curar. Quando deixamos de falar do pecado para não incomodar, também deixamos de libertar. Quando suavizamos a verdade para manter a audiência, perdemos a unção. O Espírito Santo não se move onde há contaminação doutrinária. A igreja que se rende ao mundo pode continuar lotada, mas espiritualmente está falida. O púlpito se transforma em palco. O pregador se torna um motivador. A adoração vira entretenimento. O arrependimento é substituído por palavras de autoajuda. E os que estão dentro nem percebem que já estão sendo conduzidos por um evangelho diferente, um evangelho que agrada à carne, mas ofende ao céu. Isso é apostasia. E ela começa sempre com concessões pequenas, quase imperceptíveis, até que o coração já não ouve mais a voz do Espírito. Billy Graham dizia com coragem: o pecado é ofensivo, mas é a verdade que liberta. Não há salvação sem confronto. Não há santificação sem renúncia e não há céu sem cruz. Quando a igreja abandona a mensagem da cruz, ela abandona a única ponte entre Deus e o homem. E qualquer sistema que tente construir uma ponte diferente, ainda que seja em nome de Deus, está criando idolatria. O perigo é real e está mais presente do que imaginamos. Há púlpitos onde não se menciona mais o inferno, onde não se fala mais em julgamento, onde o arrependimento foi arquivado em nome da positividade, onde a Bíblia é usada apenas como pano de fundo para discursos humanos, onde o nome de Jesus é citado, mas a sua autoridade é rejeitada. E tudo isso é feito com aparência de piedade, mas nega o seu poder. O apóstolo Paulo já havia advertido a Timóteo sobre esses tempos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não é que essas igrejas estejam vazias, elas estão cheias, mas cheias de ouvintes que não suportam mais ouvir a verdade. Procuram mensagens que os façam se sentir bem, não que os conduzam ao arrependimento. Estão cercadas de mestres, mas faltam-lhes profetas. A cruz não é confortável. Ela é sangrenta, é dura. Ela fala de morte, de renúncia, de entrega total. E por isso mesmo, ela é o único caminho para a vida verdadeira. Quando a cruz é retirada do centro da mensagem, sobra apenas religião sem redenção, fé sem frutos, louvor sem quebrantamento, avivamento falso que excita os sentidos, mas não transforma o caráter. A Bíblia nos mostra claramente o que Deus faz com igrejas que trocam a verdade pela cultura. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele declara: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. E quando a igreja prefere seguir as tendências do mundo, ao invés da direção do Espírito, ela caminha para o juízo. Deus não se associa ao erro. Ele não compartilha sua glória com ídolos. Ele não habita em lugares onde sua verdade é distorcida. A igreja de Pérgamo permitiu a entrada da doutrina de Balaão, que ensinava o povo a tropeçar. Balaão era um profeta que se vendeu, que usou o dom para seu próprio ganho, que corrompeu o povo com sensualidade e idolatria. E essa doutrina ainda vive disfarçada, sendo pregada em púlpitos que promovem um evangelho conveniente e permissivo e centrado no homem. Um evangelho onde tudo gira em torno do bem-estar humano e não da glória de Deus. Há igrejas que se tornaram cúmplices do mundo, que celebram o que Deus reprova, que encobrem o pecado com panos espirituais que transformaram o altar em vitrine. Mas a palavra do Senhor permanece firme. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, está escrito: Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não participes dos seus flagelos. Há um chamado para sair dessas estruturas, para voltar ao evangelho puro, para rejeitar o engano da aparência. Deus ainda está à procura de igrejas que não se dobram, que não vendem sua identidade, que permanecem fiéis, mesmo que sejam perseguidas, que preferem a rejeição do mundo à aprovação dos homens, que pregam a verdade, ainda que custe a popularidade. A fidelidade nunca será a maioria, mas sempre será lembrada por Deus. E a sua presença nunca será compatível com igrejas que adoram o conforto da cultura e rejeitam o confronto da cruz. O julgamento começa pela casa de Deus e não será com base nas estatísticas, nem nos likes, nem nas visualizações. Será com base na fidelidade à palavra, na pureza do altar, na centralidade de Cristo. E todas as igrejas que trocaram a cruz pela cultura terão que prestar contas. Não importa quantas campanhas tenham feito, quantos eventos tenham organizado ou quantos seguidores tenham conquistado, a única pergunta que ecoará será: vocês foram fiéis ao meu filho. A igreja que agrada ao mundo será rejeitada pelo céu, mas a igreja que carrega a cruz será reconhecida pela eternidade. É hora de decidir de que lado estamos, porque o tempo da omissão acabou. O Espírito está falando, e ele não habita em estruturas vazias. Ele procura um povo que não negocia, que não se curva, que não se cala. Um povo que carrega a cruz, custe o que custar. A primeira igreja que pertence a Deus é aquela onde há arrependimento verdadeiro. Não há presença de Deus onde não há arrependimento. Não há avivamento onde não há lágrimas. Não há salvação onde o pecado é ignorado. A primeira característica de uma igreja que verdadeiramente pertence a Deus é esta: ela vive em constante arrependimento, não como um evento isolado do passado, mas como uma postura diária de alma quebrantada. É impossível ter comunhão com o Santo sem ser profundamente incomodado pelo pecado. Onde há luz, as trevas são expostas. Onde há cruz, o orgulho é crucificado. Onde há o Espírito, o coração é confrontado. A igreja de Éfeso nos oferece um retrato nítido. Era uma igreja ativa, ortodoxa, zelosa. Ela sabia identificar falsos apóstolos.
Ela suportava sofrimentos, era resistente e firme, mas havia um problema devastador. Havia abandonado o primeiro amor. Jesus não disse que ela perdeu esse amor por acidente. Ele disse que ela abandonou. Foi um afastamento consciente, lento, progressivo. E por mais que sua estrutura religiosa estivesse de pé, a essência já havia sido esquecida. E o que Cristo diz a ela é direto. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, está escrito: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. Isso revela que o arrependimento não é só para o início da fé, ele é o caminho da restauração. É possível fazer tudo certo do lado de fora e ainda assim estar longe do coração de Deus. O primeiro amor não é uma emoção, é uma submissão total. É quando Cristo não é apenas um tema nos cânticos, mas o centro da adoração. É quando o pecado causa dor, quando o joelho se dobra com temor, quando a palavra penetra como espada. Uma igreja que perdeu isso precisa voltar, precisa lembrar, precisa se arrepender. O problema de muitas igrejas hoje não é a falta de atividade, é a falta de quebrantamento. São igrejas cheias de agendas, programações, projetos e movimentos, mas que não choram mais por seus pecados, não se arrependem da frieza, da indiferença, da dureza de coração. Elas substituíram o arrependimento pela autoafirmação, a cruz, pelo conforto, a humildade, pela vaidade espiritual. Elas aprenderam a funcionar sem a glória. Aprenderam a conviver com o silêncio do céu. Mas uma igreja que pertence a Deus não suporta isso. Ela sente falta, ela clama, ela volta. Quando o arrependimento desaparece do púlpito, a decadência começa no altar. Quando os pregadores trocam a exortação pela adulação, o povo perde a direção. Quando se remove a pregação da cruz, tudo o que sobra é religião morta. A igreja que pertence a Deus fala do pecado com seriedade, não para condenar, mas para libertar. Ela não minimiza o juízo, mas o apresenta como parte da graça, porque só entende o valor do sangue quem reconhece o peso da culpa. Só valoriza a cruz quem entende que deveria estar nela. Foi assim com o publicano da parábola. Jesus contou que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu agradecia por sua justiça, por suas boas obras, por não ser como os pecadores. O publicano de longe nem ousava levantar os olhos, batia no peito e dizia em Lucas, capítulo 18, versículo 13, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, este desceu justificado, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele rejeita o orgulho espiritual, mas habita com os contritos de espírito. A igreja que pertence a Deus não se exalta, ela se humilha. Ela reconhece que precisa ser lavada todos os dias, que precisa morrer para si mesma, que precisa se submeter à palavra. É uma comunidade onde o pecado não é tolerado, mas tratado, onde a graça não é usada como licença, mas como capacitação para viver em santidade, onde o altar é lugar de choro, não de performance, onde o arrependimento é celebrado como porta para a glória. O autor de Hebreus declarou com clareza em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação começa no arrependimento e a igreja que pertence a Deus
vive nesse ciclo santo, ver a própria miséria correr para a cruz, receber o perdão e se levantar com temor. Uma igreja que não se dobra diante da cruz já está caída, mesmo que seus bancos estejam cheios. Porque a verdadeira glória de uma igreja não é sua estética, nem seu som, nem sua popularidade, é sua capacidade de se ajoelhar. Davi entendeu isso. Ele pecou gravemente, adulterou, matou, mentiu. Mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não tentou se justificar. Ele rasgou o coração. No Salmo 51, versículos 10 e 11, ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é arrependimento verdadeiro. Não é medo da punição, é desespero pela ausência de Deus. Se hoje a sua igreja não fala mais sobre pecado, algo está errado. Se não há mais chamadas ao arrependimento, o espírito já foi entristecido. Se não há mais confronto, não há mais crescimento. A igreja que pertence a Deus vive em reforma contínua. Ela sabe que ainda há coisas a serem limpas, que ainda há motivações a serem purificadas, que ainda há áreas que precisam se curvar. É como Isaías no templo, quando viu o Senhor exaltado, sua reação imediata foi em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido. Porque ninguém pode estar diante de Deus e sair o mesmo. A tragédia espiritual de nossos dias é que muitos se habituaram a frequentar o templo sem nunca serem confrontados. Aprenderam a cantar sem sentir a orar, sem crer a ouvir sermões sem responder. Tornaram-se imunes ao Espírito, insensíveis ao chamado. Mas a igreja que pertence a Deus nunca perde a sensibilidade. Cada palavra que sai do altar encontra solo fértil. Cada oração nasce da dependência. Cada passo é dado com temor, porque onde há arrependimento, há presença. E onde há presença, há transformação. A cruz continua sangrando. O sangue ainda tem poder, mas só quem reconhece o próprio pecado pode acessar esse poder. E esse reconhecimento não acontece com superficialidade. Ele acontece com gemidos, com lágrimas, com silêncio santo. A igreja que pertence a Deus não é perfeita, mas é rendida. Ela não é livre de falhas, mas é marcada pela confissão. Ela não vive sem erros, mas vive sem máscaras, porque ela entendeu que o arrependimento é o perfume que atrai a presença de Deus. E é por isso que essa igreja permanece, não porque seja forte, mas porque se humilha, não porque seja popular, mas porque é fiel, não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou com os olhos em Cristo. Ela é reconhecida pelo céu, porque onde há arrependimento, Deus se inclina. Onde há quebrantamento, o céu responde. Onde há cruz, há vida. E essa vida só é acessível aos que ousam se render. A segunda igreja que pertence a Deus é aquela onde há fidelidade na perseguição. Não é difícil ser igreja quando tudo está favorável, quando há liberdade, aplausos, espaço nas mídias, aceitação pública. Mas quando seguir a Cristo se torna sinônimo de rejeição, vergonha e sofrimento, é aí que se revela quem verdadeiramente pertence a Deus. A fidelidade não se mede nos momentos de conforto,
mas no fogo da provação. É nesse cenário que surge a igreja de Esmirna, a segunda igreja que o Senhor elogia, a segunda que realmente lhe pertence. Uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos do céu, rejeitada pela sociedade, mas honrada por Cristo. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Que contraste poderoso! O mundo olhava para aquela igreja com desprezo, talvez os chamassem de fanáticos, de ignorantes, de fracassados. Não tinham prestígio, não tinham influência, talvez nem tivessem um templo digno, mas Cristo os chama de ricos, porque o que os fazia preciosos não era o que possuíam, mas o que suportavam com fidelidade. Eles eram perseguidos, caluniados, pressionados, e ainda assim não negavam o nome de Jesus. A fidelidade na perseguição é uma das marcas mais puras da verdadeira igreja. É fácil cantar quando a multidão canta junto, mas é outra coisa manter o louvor quando tudo desaba. Esmirna não era protegida, ela era provada. Era açoitada pelo Império Romano, desprezada pelos judeus religiosos, atacada por todos os lados, e mesmo assim não se curvou. Essa é a igreja que Cristo reconhece como sua. A igreja que, mesmo cercada de trevas, mantém acesa a chama da fé, que, mesmo machucada, continua dizendo: ainda que me mate nele, esperarei. Hoje, vivemos uma geração de igrejas que muitas vezes se moldam ao mundo para evitar o desconforto. Ajustam a pregação para não ofender, silenciam a verdade para não perder a audiência. O altar se torna um lugar de diplomacia e não de confrontação. Mas Esmirna nos lembra que a verdade não foi feita para ser negociada. A igreja verdadeira fala mesmo quando é calada. Ela permanece mesmo quando é perseguida. Ela prega mesmo quando isso lhe custa tudo. Quando olhamos para a história da igreja, vemos que os momentos mais puros de fé aconteceram sob perseguição. Os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas, arriscando a própria vida para adorar a Deus. Não havia holofotes, não havia palcos, havia sangue, havia lágrimas, havia cruzes, mas havia glória. Porque onde há sofrimento por causa do nome de Cristo, há uma presença especial. O céu se inclina sobre os que não negam a fé. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Ele disse que seríamos odiados por causa do seu nome. Disse que nos perseguiriam como perseguiram os profetas. E ainda assim, nos chamou para segui-lo. A igreja de Esmirna entendeu isso. E por isso mesmo, sob ameaça de morte, ela não recuou. Jesus disse a ela, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa não é para os populares, é para os perseverantes, é para os que não trocam o céu por conforto terreno. O que temos visto hoje são muitas igrejas tentando evitar qualquer atrito com o mundo, tentando ser aceitas, relevantes, inclusivas, ao ponto de se tornarem irreconhecíveis aos olhos do céu. Uma igreja que nunca é perseguida pode não estar fazendo diferença nenhuma, porque a luz que brilha incomoda as trevas. E se o mundo nos aplaude demais, talvez seja a hora de questionar
o que estamos pregando. A fidelidade na perseguição revela o caráter espiritual da igreja. Mostra se ela está firmada na rocha ou apenas na estrutura. Paulo e Silas, presos injustamente com as costas feridas e os pés amarrados, escolheram adorar. Não havia músicos, não havia plateia, mas havia fé. E aquela prisão se transformou em templo. O louvor abriu as cadeias, porque a presença de Deus não depende de circunstâncias, mas de corações rendidos. A igreja que louva no cárcere é a igreja que estremece o inferno. Hoje, muitos querem uma fé confortável, que não doa, que não incomode, que não confronte, mas a verdadeira fé nos leva a carregar a cruz. E carregar a cruz nunca será agradável, nunca será popular. Esmirna foi esmagada pelo mundo, mas foi exaltada por Cristo. E isso basta. Melhor ser desprezado pelos homens e reconhecido por Deus do que o contrário. A palavra nos alerta em Juízes capítulo 16, versículo 20, que Sansão, depois de brincar demais com o pecado, levantou-se, pensando que o Senhor ainda estava com ele, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Que tragédia espiritual! Isso também acontece com igrejas que outrora foram cheias do Espírito, mas se renderam às pressões do mundo. Continuam funcionando, continuam cantando, continuam reunindo pessoas, mas a unção se foi. O Espírito já se retirou e ninguém percebe. O culto acontece, mas o céu não responde. Mas a igreja que sofre e permanece fiel é a que o céu assiste com admiração. Jesus disse a Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, Eu sei das tuas tribulações. Ele não está distante. Ele vê, ele ouve, ele recolhe cada lágrima, ele fortalece cada coração abatido. O sofrimento não é sinal de abandono, é selo de pertencimento. Se te perseguem por causa da justiça, alegra-te, porque grande é a tua recompensa e porque isso mostra que você não se envergonha do Evangelho. A igreja verdadeira não se curva diante da cultura, ela se curva diante da cruz. Ela não busca agradar ao mundo, mas ser fiel ao Cordeiro. Ela não se vende por influência, por prestígio, por reconhecimento. Ela sabe que tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece. E ela sabe que um dia estará diante do trono. E o que importa, naquele dia, não será o tamanho do templo, nem a visibilidade que teve, mas a fidelidade com que caminhou. Fidelidade é permanecer quando outros desistem. É pregar quando querem te silenciar. É amar quando só há ódio. É permanecer puro em meio à corrupção. A igreja que pertence a Deus é essa. Ela não troca a verdade por aplausos. Ela não troca o evangelho por conveniência. Ela prefere perder tudo menos a presença de Deus. E mesmo que o mundo a ignore, o céu a conhece pelo nome. Porque não são os holofotes humanos que definem uma igreja, é o fogo da fidelidade. E esse fogo nunca se apaga naqueles que foram marcados pela cruz. A terceira igreja que pertence a Deus é aquela onde a palavra é autoridade suprema. A igreja que pertence a Deus é aquela em que a palavra é a autoridade suprema, inegociável, inquestionável, absoluta. Ela não vive de opiniões humanas, nem de revelações particulares desconectadas das Escrituras. Ela vive de cada palavra que sai da boca de Deus. Ela respira
a Bíblia. Ela se alimenta da verdade. Ela se submete à Escritura com temor, porque reconhece que ali está a vontade do Altíssimo. Essa é a marca da Igreja de Filadélfia. Uma igreja pequena, talvez invisível aos homens, mas grandemente honrada pelo Senhor. E o motivo é claro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 está escrito: Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não foi o tamanho do templo, nem a influência na cidade, nem o número de membros que definiu essa igreja como fiel. Foi o seu compromisso com a palavra. Ela conservou o que Deus ordenou. Ela se recusou a alterar a mensagem. Ela permaneceu firme quando outros já haviam caído no relativismo. Filadélfia nos mostra que não é a estrutura que atrai a presença de Deus, mas a reverência à sua palavra. Onde a Escritura é respeitada, Deus habita. Onde ela é ignorada, ele se retira. Vivemos tempos perigosos. Muitos altares estão cheios de palavras humanas, mas vazios da palavra de Deus. Pregadores que falam muito, mas dizem pouco. Mensagens que inflam o ego, mas não quebram o coração. Palavras que entretêm, mas não transformam. Há igrejas em que a Bíblia é mencionada, mas não é ensinada. É usada como pano de fundo, mas não como fundamento. É citada para ilustrar uma ideia, mas não para ser obedecida. E tudo isso acontece com aparência de piedade, mas o Senhor já não reconhece esse altar como seu. A verdadeira Igreja de Cristo não ajusta a Bíblia à cultura. Ela ajusta a cultura à Bíblia. Ela não prega o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam ouvir. Ela não seleciona versículos para massagear o ego. Ela proclama a verdade completa, ainda que isso cause desconforto, porque ela entende que a palavra é espada, não almofada, é martelo, não adorno, é fogo, não ornamento religioso. E esse fogo queima tudo o que é falso, tudo o que é raso, tudo o que é mundano. Quando Jesus elogiou Filadélfia, ele disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10: Porque guardaste a minha palavra de exortação à perseverança. Isso significa que não basta conhecer a palavra, é preciso guardá-la, é preciso defendê-la, é preciso vivê-la. A igreja que pertence a Deus não apenas lê a Bíblia, ela se curva diante dela. Ela não apenas prega o texto, ela se deixa moldar por ele. Ela não apenas declara versículos, ela os encarna. Essa fidelidade é a marca que diferencia uma igreja que é de Deus daquelas que apenas se parecem com igreja. O perigo é real. A apostasia, muitas vezes, começa com pequenas concessões. Um texto omitido. Aqui uma verdade suavizada ali, um princípio relativizado acolá. E quando se percebe a palavra, já foi substituída por uma mensagem diluída, moldada ao gosto do público. É por isso que Billy Graham sempre começava suas mensagens com a mesma frase: a Bíblia diz. Não era sobre o que ele pensava, era sobre o que Deus já havia declarado. Essa simplicidade carregava uma autoridade tremenda, porque toda autoridade está na palavra. Uma igreja que pertence a Deus não se envergonha das Escrituras. Ela as ama mesmo quando dói. Ela proclama juízo e graça céu, inferno, pecado e salvação, disciplina e amor.
Porque ela sabe que a palavra não existe para agradar o homem, mas para revelar a vontade de Deus. E essa vontade não é negociável. O mundo pode mudar as leis, podem mudar as preferências culturais, podem mudar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e a igreja que pertence a Ele permanece com ela. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo dá uma ordem clara a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a missão da igreja. Ela não foi chamada para entreter, mas para proclamar. Não foi chamada para adaptar o evangelho, mas para transmiti-lo fielmente. E o apóstolo continua dizendo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou, e apenas igrejas comprometidas com a verdade resistirão. Filadélfia resistiu, e por isso Cristo lhe fez uma promessa gloriosa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, está escrito: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta representa oportunidades eternas, representa acesso à presença, ao favor, ao mover de Deus. Não porque a igreja era poderosa, mas porque era fiel. A fidelidade à palavra abre portas que o mundo jamais poderá abrir e sustenta uma igreja que o inferno jamais poderá vencer. A autoridade de uma igreja não está na eloquência de seus pregadores, nem no carisma de seus líderes, nem na popularidade de seus programas. Está no quanto ela se submete à Escritura. Se ela honra a Bíblia, ela será honrada por Deus. Se ela ignora a Bíblia, será ignorada por Deus. O critério é simples, direto e inegociável. Uma igreja pode ser admirada por todos, mas se ela torce a palavra, ela está em rebelião contra o céu. E por mais bela que pareça, será julgada por sua infidelidade. Há igrejas que se dizem evangélicas, mas negam as verdades centrais da fé. Negam a divindade de Cristo. Negam a inspiração plena das Escrituras. Negam o juízo vindouro. Negam a necessidade de arrependimento. Estão de pé, mas já foram rejeitadas. O Espírito já se retirou como em Sansão. O candeeiro já foi removido. Elas seguem funcionando, mas espiritualmente estão mortas. E a única saída é arrependimento e retorno radical à palavra. A Igreja de Filadélfia nos lembra que Deus não está buscando grandeza, Ele está buscando fidelidade. Não importa se a igreja é pequena, se não tem recursos, se é desprezada pelo mundo. Se ela guarda a palavra, ela é rica. Se ela honra as Escrituras, ela é poderosa. Se ela permanece firme, quando todos os outros caem, ela é aprovada por Deus. Essa é a terceira marca da igreja que pertence ao Senhor. Ela tem a Bíblia como sua única autoridade. Ela não se curva à cultura, não negocia princípios, não vive de emoções, vive da palavra, porque ela sabe que no fim, quando os céus se abrirem e o rei voltar, ele não reconhecerá igrejas que abandonaram a sua voz.
Ele chamará pelo nome aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que não se envergonharam de sua verdade, aqueles que guardaram sua palavra com temor e tremor. E essa fidelidade será coroada com a presença eterna daquele que é o Verbo vivo. Porque tudo passará, mas a palavra não passará. E a igreja que se apega a ela nunca será abalada. E assim, chegamos ao coração da nossa jornada esta noite. Chegamos ao ponto onde a verdade se torna desconfortavelmente pessoal, onde a luz da palavra não apenas ilumina, mas também expõe. O que vimos até aqui não é uma análise fria de igrejas distantes no tempo. É um espelho erguido diante de nós hoje. A questão que paira no ar pesada e inevitável é esta: em qual destes retratos nós nos encaixamos? Porque a maior tragédia da vida espiritual não é uma igreja vazia, mas uma igreja cheia de pessoas onde Deus já não está mais presente. É a tragédia de um templo com as luzes acesas, a música tocando em volume máximo, os rituais sendo perfeitamente executados, mas sobre o qual, nos céus, repousa um silêncio sepulcral. É a realidade aterradora de Icabode, a palavra hebraica que rasgou a história de Israel e que ecoa pelos corredores de muitas congregações hoje. A glória se foi. Pense nisso por um instante. A estrutura permanece o nome. Na fachada, ainda é o mesmo, as programações continuam. Mas o espírito que dava vida a tudo isso partiu. Partiu porque foi entristecido, porque sua santidade foi ofendida, porque a verdade foi negociada, porque o arrependimento foi substituído pelo entretenimento. E o mais assustador é que muitos nem sequer notaram a sua ausência. Continuam operando na força da organização, na habilidade humana, no carisma do líder, sem perceber que se tornaram um monumento a uma fé que um dia foi viva. Estão funcionando, mas espiritualmente estão em falência. Esta não é uma hipérbole. É a advertência mais solene que o próprio Jesus nos deu. Em Mateus capítulo 7, ele pinta o quadro do dia do juízo final, um dia de terríveis surpresas. Ele descreve uma multidão se aproximando dele com um currículo impressionante. Eles dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ouça bem o que eles estão dizendo. Eles não eram pessoas mornas, eram ativas. Eles não eram ateus, usavam o nome de Jesus. Eles não eram fracassados, tinham resultados para mostrar. Eles tinham um ministério de sucesso, curas, milagres, profecias. Aos olhos humanos, eles eram o exemplo máximo de uma igreja poderosa e relevante. Eram os gigantes da fé, os heróis do Evangelho. Mas então, o Rei dos Reis, o juiz de toda a terra, aquele que conhece os corações, olhará para eles com uma tristeza infinita e proferirá a sentença mais devastadora de toda a Escritura. Então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagine o choque, imagine o horror no rosto daqueles que pensavam ter servido a Deus a vida inteira apenas para descobrir que eram completos estranhos para Ele. Nunca vos conheci. Ele não disse: eu não gostei do vosso estilo de adoração, ou a vossa doutrina estava um pouco equivocada.
Ele disse algo muito mais profundo, muito mais íntimo. Nós nunca tivemos um relacionamento. Vocês usaram o meu nome, mas nunca se submeteram ao meu senhorio. Vocês buscaram o meu poder, mas rejeitaram a minha presença. Vocês amaram os milagres, mas desprezaram a santidade. Vocês praticaram a religião, mas nunca andaram em obediência. A grande questão, portanto, não é o que estamos fazendo para Deus, mas quem nos tornamos diante dele. Porque é possível, como a igreja de Laodiceia, ser rico abastado, autossuficiente aos próprios olhos, enquanto aos olhos de Cristo somos miseráveis, pobres cegos e nus, com o próprio Senhor do lado de fora, batendo à porta da igreja que leva o seu nome. É possível, como a igreja de Sardes, ter uma reputação impecável, ser admirado por todos, ter nome de que está vivo, mas estar espiritualmente morto, um cadáver maquiado que engana os homens, mas não engana a Deus. É possível, como Pérgamo e Tiatira, fazer concessões à cultura, tolerar o pecado e a falsa doutrina em nome da relevância e transformar o altar da cruz em um palco para a vaidade humana, perdendo o poder de transformar vidas. Diante deste diagnóstico severo, somos levados a uma encruzilhada inevitável. Chega um momento em que as desculpas acabam, em que a indiferença se torna uma decisão consciente e em que precisamos escolher de que lado estamos. A escolha é clara, ou continuamos em um caminho de religiosidade vazia, de um cristianismo confortável e sem poder, de uma fé que agrada aos homens, mas que é uma abominação para o céu. Ou tomamos a decisão hoje e agora de retornar ao evangelho puro, de buscar uma fé autêntica, uma fé que talvez não seja popular, mas que é reconhecida por Deus. E o caminho de volta, o caminho para uma igreja que pertence verdadeiramente a Deus, é marcado por 3 pilares inegociáveis que vimos esta noite. O primeiro passo de volta é o arrependimento verdadeiro. Não um pedido de desculpas superficial, mas um quebrantamento profundo. Uma dor santa pelo nosso pecado, pela nossa frieza, pela nossa autossuficiência. Uma igreja que pertence a Deus é uma igreja que chora. Chora pela sua própria mornidão. Chora pela sua falta do primeiro amor. Chora porque reconhece que sem a graça de Cristo está perdida. O arrependimento não é um evento de conversão, é a atmosfera diária de uma alma que sabe que depende desesperadamente da misericórdia de Deus. Onde não há lágrimas de arrependimento, não pode haver a alegria da presença de Deus. O segundo passo é a fidelidade na provação. A igreja de Esmirna nos ensinou que a nossa fé não é medida pelo tamanho do nosso templo, mas pela nossa capacidade de permanecer firmes quando o mundo se levanta contra nós. A verdadeira igreja não busca os aplausos do mundo, porque sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ela está disposta a ser perseguida pela verdade, a ser chamada de radical por pregar a cruz, a ser considerada irrelevante por se recusar a negociar a palavra. Ela prefere ser pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Ela entende que a coroa da vida não é para os populares, mas para os perseverantes, para aqueles que são fiéis até a morte. E o terceiro e último passo é a submissão absoluta à palavra de Deus.
A igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, foi honrada porque guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. A igreja que pertence a Deus não trata a Bíblia como um livro de sugestões, mas como a autoridade final e inquestionável. Ela não ajusta a verdade para se adequar à cultura. Ela confronta a cultura com a verdade. Ela não prega o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam ouvir, mesmo que isso custe a sua popularidade. Ela se alimenta da Escritura, respira a Escritura, vive e morre pela Escritura, porque sabe que ali está a voz do seu Senhor. Portanto, a escolha está diante de cada um de nós esta noite. Continuaremos a nos contentar com uma estrutura sem a presença, com canções sem quebrantamento, com sermões sem confronto, com uma vida cristã que nunca nos custa nada e por isso mesmo não vale nada. Ou vamos nos levantar e dizer: basta, basta de mornidão, basta de compromisso, basta de uma fé superficial. Eu quero a realidade, eu quero a presença, eu quero pertencer à igreja que, mesmo que pequena e perseguida, faz o céu se alegrar e o inferno tremer. Não se engane, o tempo está se esgotando. A paciência de Deus tem um limite e a palavra nos adverte que o julgamento começa pela casa de Deus. Antes que ele julgue o mundo, ele acertará as contas com aqueles que carregaram o seu nome. E naquele dia não haverá desculpas. Não poderemos apontar para os nossos programas, para o tamanho da nossa congregação ou para a beleza do nosso templo. A única pergunta que importará será: você me conheceu? Você andou em arrependimento? Você foi fiel? Você obedeceu à minha palavra? Por isso, o meu apelo final para você esta noite não é apenas um convite, é um clamor. Se você reconhece que sua vida tem sido morna, que sua igreja se parece mais com Laodiceia do que com Filadélfia, que você tem vivido uma religião de aparências, eu lhe imploro, em nome de Cristo, não saia deste lugar da mesma forma que entrou. A porta que Jesus bate não ficará aberta para sempre. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de escolher. Hoje é o dia de abrir mão da sua autossuficiência e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Retira de mim este coração de pedra e dá-me um coração de carne. Eu não quero mais uma religião vazia, eu quero a Ti. Eu quero a Tua presença, custe o que custar. Se essa é a sua decisão, onde quer que você esteja, eu o convido a tomar uma atitude agora. Não espere por um sentimento, responda à palavra. Fique de pé em seu lugar, ou venha aqui à frente, ou simplesmente aí onde você está, curve seu coração e faça essa oração de rendição. Diga a Ele que você está abandonando a sua justiça própria e se agarrando unicamente à cruz. Diga a Ele que você quer ser parte da sua igreja verdadeira, a noiva fiel, que anseia pela volta do noivo. Não adie. O chamado do Espírito é para agora. Escolha hoje a quem você servirá. Escolha a vida. Escolha a presença. Escolha pertencer a Ele de verdade e para sempre.